Então, nesse momento, nós passaremos a palavra a Dirce, que Jesus possa envolvê-la e que ela possa trazer o seu estudo com bastante carinho para todos nós nesta noite. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Que todos sintam-se envolvidos nessa luz imensa que vem do Cristo e que tenhamos paz nessa noite para conversarmos sobre o festim de núpcias. Eu treinei bastante, ainda colei aqui, gente, porque eu toda hora que ia estudar eu falava festim de noivas, mas são festim de núpcias. Né? E como foi lido uma parábola, aonde o Cristo falava daquele senhor que providenciou uma festa e saiu a convidar a tantos e tantos e tantos. E a cada convite feito, uma negativa. A cada chamado, uma resposta, se não rude, silenciosa. E a festa era necessário terem pessoas presentes. E onde estavam essas pessoas? Então, por fim, esse senhor diz o quê? Vá e traga todos o que encontrarem. Mas ele observa que mesmo todos os que foram, alguns não estavam trajados decentemente para uma festa. Porque todos nós, como somos convidados para uma festa, principalmente nós mulheres, nós sempre falamos assim, não tenho nada no guarda-roupa que sirva para aquela festa. A gente sai logo a comprar alguma coisinha, nem que seja um brinquinho, né? Isso, gente, não somos as mulheres aqui presentes, não. As que estão lá fora, né? Não somos nós, não. Tá? Nós não fazemos isso. Mas buscamos sempre o quê? Um adorno, um vestido, um algo diferente para estarmos presentes na festa daquele que nos convidaram. Então, aqui, o Cristo fala daquele que não se trajou e que aquela pessoa que preparou aquela festa, mesmo convidando a todos, aqueles até que ele não conhecia, o que ele repara? Que aquela roupa não era apropriada. Então, pede que seja retirado dali. O Cristo é um dos melhores professores que pisou nesse planeta, dentro da nossa criancice emocional que tínhamos na época, ele nos sentava e nos contava histórias. Por que histórias? É mais fácil de entendermos, é gostoso de ouvir, é bom. Eu não sei se hoje os pais ainda sentam-se com seus filhos e contam histórias dos livros, as histórias da família, as histórias da cidade. Nessa semana, me desculpa até a direção da casa, mas eu vou lembrar que acho que cultura também é divulgado na Casa Espírita, vai ser dado um prêmio com o nome de Vitorino Carriço. Esse homem fez o hino da nossa cidade. E no hino da nossa cidade diz, inclusive, que forasteiro não há forasteiro, porque nessa terra todos somos iguais. Então, esse homem, eu me lembro dele. Eu estudava ainda, foi outro dia, tá, gente? Faz muito tempo isso não, né? Ele ia nas salas, ele já velhinho, e nos ensinava a cantar o hino. Ele escreveu, fez, e ainda ia, já bem velhinho, de sala em sala. E ali nós aprendemos uma coisa da nossa cidade. Ali nós aprendemos a cantar o amor à nossa cidade. A história foi contada ali. E era isso que o Cristo nos fazia. Era isso que o Cristo propunha ao trazer as palavras, as parábolas. Mas, em se tratando de Jesus Cristo, as histórias dele, a profundidade das histórias dele, da moral das histórias que ali traziam, falavam muito mais do que aquilo que nossos ouvidos ainda infantilizados ouviam. Então, aqui nesse caso, se formos destrinchar, nós vamos encontrar o Cristo nos falando da própria história que cerca esse planeta. Porque, como nossa amiga falou, leiam em casa depois e vocês vão ver que ele traz a história dos hebreus, dos fariseus e dos saduceus. Ele traz as histórias que nós vamos encontrar, sabe aonde? No Antigo Testamento, na Gênesis. Então leiam que vocês vão gostar. O Cristo está nos falando de uma festa. Essa festa, porque uma festa é sempre uma coisa boa, saudável, gostosa, essa festa chama-se Reino dos Céus. O Cristo vem nos falando o quê? Que muitos de nós somos chamados a participar dessa festa, mas cada um a seu tempo talvez não possa lá estar,
E muitos de nós, às vezes, ainda não estamos com a roupa da moral e dos sentimentos, bem assentada em nosso corpo. Então, vamos buscar um pouquinho o que tem na profundidade dessa história. O que tem na profundidade dessas palavras do Cristo. Na sequência, quando ele diz aquele que chamou, ele fala de uma outra coisa que todos nós sentimos uma vez ou outra, algo chamado intuição. Vocês podem falar assim, Dirce, de onde você está tirando que nessa parábola o Cristo fala sobre a intuição? Olha o que ele diz, que eles foram uma vez chamar, 2 vezes chamar, 3 vezes chamar. E nós, tá? Eu estou usando a palavra intuição porque é uma das palavras que nós mais percebemos quando é algo que nasce em nós, mas nós achamos que foi um acaso, né? E nós sabemos que o acaso ele não ocorre, mas quando nós sentimos um chamado muito forte para sairmos da nossa zona de conforto e irmos adiante fazer algo. Nós sentimos algo dentro de nós que nós falamos assim, eu acho que eu fui intuído. Estou usando um termo simples, né, para observarmos que o chamado vem do externo. Mas o que o Cristo falava? Que para eu tomar a decisão para ir a algum lugar, a uma festa, esse chamado tem que estar firme dentro de mim. Então, ele também vem nos falando da intuição. E ele vem nos trazendo também, aí já é Kardec, através dos espíritos, nos alertando, que ele vem falando da história da humanidade. Então, vamos brincar um pouquinho de história? Né? Eu vou fazer um pouco pular um pouco, porque senão ficaríamos muito enfadonhos em falar e talvez não seguíssemos de forma tão correta assim, poderia pular. Mas, vamos olhar na história através do próprio Gênesis do Antigo Testamento, aonde que começa a história, que ali é citada, que os primeiros chamados na humanidade foram os hebreus. Aonde que está isso? Porque na Bíblia nós lemos, o Evangelho nós lemos, os livros que nos explicam nós lemos, mas às vezes nós nos aprofundamos da parte histórica. Então comecemos a observar. Tudo começou com um homem chamado, claro que tem histórias um pouco antes, lembre-se que eu falei que eu iria retirar algumas situações, com um homem chamado Taré. Sabe quem era Taré, gente? Taré era neto de Noé, aquele da arca, que a gente conhece a história em separado, né? É aquele que construiu uma arca para juntar casais e dar continuidade à vida. Taré era neto de Noé e era filho de Sem, da tribo que foi chamado Semitas. Tá? Então, os Semitas, Taré, descendem desse homem que a gente escuta a história um pouco mais em separado. Desse homem chamado Taré, nasceram as tribos dos Semitas, que separaram-se em 2 povos, judeus e árabes. Hoje nós ouvimos tantas guerras acontecendo e seria interessante entendermos o que aqueles irmãos lutam e por que lutam. Antes, inclusive, de fazermos qualquer tipo de críticas, entendermos a história e entender por que ali tem essa dificuldade. Afinal, todos estamos no mesmo planeta e todos somos irmãos. Então, de Taré, que era da tribo dos Semitas, nascem os hebreus e os árabes. Taré, a seguir, gera quem? Abraão, que também somos conhecedores da história dele. E que, com a morte de seu pai, passa a liderar toda essa tribo. E que recebeu uma inspiração para ir até onde, Abraão? A Canaã. Essas histórias todas nós já ouvimos, já lemos, já entendemos. E ele segue para Canaã, levando todo o seu povo. Eu fiz uma colinha aqui para não perder essa sequência, né? E Abraão era próspero. Ele morou numa região próxima da Palestina e lá ele criou seus filhos e ali tudo se deu. Só que durante um tempo essa região tornou-se muito difícil. O que faz Abraão? Segue para onde? Para o Egito. Quando eu disse os filhos de Abraão, também tem uma história. Abraão não pôde, durante muitos anos, gerar seus próprios filhos. Ele teve uma dificuldade e que todos nós também já ouvimos, que Deus prometeu a ele o quê? Você terá descendentes. E realmente foi cumprida essa vontade.
Dos descendentes de Abraão, quem vem? Jacó, que após a morte também do seu pai, dá continuidade a esse caminhar pelo Egito. E lá, Jacó, que passa a trocar seu nome para Israel, tá? Hebreu, judeu, Israel, a gente começa a entender um pouco mais a história. Lá, ele com o nome de Israel, começa também a vivenciar toda uma vida mais próspera. Eles lá não eram escravos, eles lá viviam sem o incômodo nenhum do faraó, até que eles se tornam muitos, eles se tornam prósperos, e isso começa a incomodar o poder do faraó, que Jacó, entre seus vários filhos, teve José, aquele que interpretava os sonhos do faraó, que falou das 7 pragas. 7 pragas? Ou eu errei a quantidade? E que José, na sua morte, sem a liderança de José, esse povo fica, à mercê do faraó. E aí acontece o quê? Nesse momento já estava nascendo nessa região Moisés, o da lei mosaica, o que foi criado pela filha do faraó, o que vendo, porque ele foi criado por um egípcio, mas ele não era egípcio. E ao ver um irmão seu ser maltratado, toma-lhe as dores, comete um crime e precisa sair. E nesse instante ele começa a ter seu contato com Deus e, intuído, ele faz a retirada do seu povo dali, que é o êxodo, a saída do povo do Egito. Então, vocês olham e falam assim, disso, por que você está contando tudo isso daí? Porque da saída de Moisés, com seu povo, com essa liberdade, e os hebreus, muita coisa mudou. Moisés traz a lei mosaica, Moisés traz ensinamentos, ordem. Esses foram os primeiros chamados para a festa de Deus. Nesse momento, começa algo que hoje nós chamamos mediunidade, intuição, sensibilidade. A todo instante nós ouvimos o quê? Deus falou a Isaac, a Jacó, a Abraão. Deus falou a Moisés. Nesse momento, esses ensinamentos que Deus dava a esses homens para que eles falassem aos povos ali, povos ainda muito brutalizados, muito primitivos em seus sentimentos, povos ainda muito bélicos, muitos guerreadores, muitos escravos ainda com as suas dores, com as suas raivas. O que todos esses homens vieram falando para aquele povo? Do amor. Mas ainda não era possível ser entendido o amor da forma como nós podemos compreender hoje, devido a todo aquele quadro. Com a chegada de Moisés, estabelecimento de uma ordem, prepara-se o planeta Terra para a chegada de quem? Jesus. Então, quem foram os primeiros chamados? Esses. Eles prepararam esse movimento. Porém, como nós somos ainda nos dias de hoje, esses povos, ao longo de um tempo, entenderam que uma promessa feita a Abraão por Deus, que no Ocidente e no Oriente, ao Sul e ao Norte, quando ele estendesse aos seus olhos, Deus falou a Abraão, essa nação será sua. Eles entenderam como sua poder, terra, domínio. Eles não entenderam que era sua no sentido de união, amor, fraternidade. Então, os primeiros chamados, aqueles que não foram à festa, aqueles que tinham outras coisas para fazer. Eis que, no século 3, 2, chega nesse planeta Jesus, que vem na sequência de Moisés nos falando que já não era mais olho por olho, dente por dente, era perdão. Moisés precisou fazer daquela forma, ainda éramos muito brutos. Jesus chega e fala, Deus não está distante e não fala para um e para outro. Deus fala aos nossos corações. Deus responde aquilo que pedimos a eles através da nossa própria evolução, da nossa paz interior. Jesus nos ensina a chamar Deus de quê? Pai. Então, os primeiros foram os profetas. Profetas, aqueles que anunciam. Na sequência de Jesus, quem vieram? Apóstolos.
aqueles que falam das boas novas. Daí o Evangelho. Mateus, que foi quem trouxe essa história, era um desses apóstolos. Olha os segundos chamados aí. Quem Jesus encontra? Nós, que éramos nós que estávamos lá, né? A ouvir, a não compreender, a não entender o que aquele homem queria dizer aos nossos corações. Então eles perguntam, não era preciso que ele contasse histórias? Como é que o Cristo poderia chegar numa terra onde a hostilidade era o cartão de visita? Aonde um fariseu não falava com o saduceu e ambos eram grupos religiosos? Qual a diferença entre um e outro? Até hoje a gente tem mania de falar, né? Fulano é fariseu. A gente nem sabe direito o que é, mas a gente tem mania de dizer. Eu pelo menos já escutei. Os fariseus e os saduceus tinham em diferença, sabe o quê? Princípios de como transmitir a lei. Sendo que um tinha um nível social e econômico maior do que os outros. Os fariseus eram de uma classe social intermediária. Eles entenderam a proposta do Cristo. Eles perceberam que a tradição, além de ser transmitida de forma escrita, ela precisava ser vivida. Mas eles tinham seu orgulho. Eles não queriam igualar-se. Compreenderam, falavam ao povo, mas não se misturavam ao povo. Olha aí, os outros que foram chamados e falaram que não podiam porque tinham outras coisas a serem feitas. Os saduceus eram pessoas de uma classe econômica melhor financeiramente, mas eles achavam que a tradição tinha que ser falada oral e não escrita. E eles não entendiam muito a proposta que era dada ali, que era do perdão, que era do amor, que era da modificação de sentimentos. Então, esse foi o outro grupo a ser chamado e, sem compreender, também não participaram. E esse grupo todo, sem entender a proposta do Cristo, o que fez com ele? O crucificou. Outro termo que usamos até hoje, fulano crucificou, ou seja, fulano maltratou, não entendeu e ainda trocou a proposta daquela pessoa. Fulano foi sacrificado. Então, o segundo grupo, como foi dito aí, conviveu diretamente com Cristo. Bebeu de uma fonte límpida e direta. É como se nós fôssemos na nascente de um rio, pegássemos aquela água e bebêssemos. E não entendemos aquela proposta. Mas o Cristo sabia, lembra da intuição que eu disse no início? Que muitos de nós, muitos daquele povo que ali estava, já estava intuindo, já estava percebendo. Mesmo que ainda não tivesse a coragem de enfrentar toda uma sociedade da época, eles já estavam modificando-se intimamente. E eis que chega o momento em que outros são chamados para essa festa. Aqueles que não estavam ali, chame todos. O que a parábola diz nesse instante, então? Que os convidados da agora são aqueles que não participaram direto da preparação desse planeta em termos de novos sentimentos. Aqueles que não beberam, talvez, de forma tão direta dessa fonte. Aqueles que não conheciam a palavra do Cristo, não conheciam a história, mas que teriam condições de levar adiante um desejo de modificar-se. Quem são esses, meus irmãos? Somos nós. Muito obrigada, eu ouvi a vozinha. Somos nós. Exatamente. Nós somos aqueles que o Senhor falou, chame todos, deixe que todos venham participar. Eu chamei os amigos, chamei os mais chegados, chamei aqueles a que foi possível. E eles não entenderam. E veja bem, em nenhum momento aqui se diz que ele ficou com raiva daqueles. Ele diz que ele ficou triste. Então, chame os outros. Esses outros somos nós. Pulemos a história e cheguemos agora em 2012.
Por que esses somos nós? Moisés, Abraão, Isaque, tudo o que nós falamos aqui. Foram os homens, e nós poderíamos citar aqui, ao longo da nossa história, muitos outros. Foram os homens que, na sua simplicidade, na sua boa vontade, trouxeram a história. Hoje nós temos muitos outros. Se pegarmos nós na antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, Einstein, tantos outros que vieram, Freud, Madre Teresa, quantos? Hoje não mais profetas, não mais apóstolos, hoje gente como a gente, que cada um envolto na sua área, seja ele cientista, professor, médico, dona de casa, religiosos, cada um no seu papel determinado, na sua reencarnação, trazendo agora o chamado, trazendo agora o convite para a festa, porque já estão participando dessa festa. Então, ao longo do nosso tempo nesse planeta, a humanidade sempre foi ajudada. Observem, nunca ficamos sozinhos aqui. Ainda tivemos o grande carinho do Mestre Jesus pisando aqui. Cristo não reencarnou, Cristo encarnou. Cristo veio por amor. Cristo não veio por necessidade dele de espírito evoluir. Ele veio por necessidade nossa de evoluir. E vibra por nós até hoje. Quem nunca aqui ajoelhou-se, não fisicamente, mas de alma, e não ouviu dentro do seu coração a resposta? Quem nunca chamou pelo Cristo no momento de desespero, desceu as lágrimas e depois se sentiu mais fortalecido? Quem nunca brigou com Cristo, achando que a cruz foi ali por demais pesada? Somos assim. Mas ele não nos deixou só. Hoje vocês viram, eu dei boa noite aos internautas. Existem pessoas nos assistindo através de algo chamado internet. Pessoas que podem estar nesse momento aqui, na sua casa solitário, na sua família, que podem estar, de repente, vivenciando um momento muito feliz ou muito difícil, mas a internet nos possibilita lá estar. Ou é simpatizante da doutrina e está nos acompanhando. Quem proporcionou isso? Uma série de homens comuns, mas com as suas inteligências voltadas para isso. Quem nos proporcionou os avanços que hoje conhecemos em tantas e tantas áreas? Homens, mulheres, intuídos por bons espíritos, intuindo pelo mesmo Deus que intuiu a Abraão, a Taré, o mesmo. Esse Deus não mudou. Mudamos nós, ele não. Então, nunca estamos aqui de forma sozinhos ou isolados. Mas agora que somos nós os chamados, muitos já estão respondendo esse chamado porque a humanidade faz seu progresso. Observemos. A humanidade está caminhando. E nós? O que estamos a fazer para ajudar a humanidade a caminhar? Hoje, quando eu vinha para cá, hoje de manhã, quando acordei, melhor dizendo, vi no jornal que hoje haveria alguns ventos. Quando eu vim para cá, né, vem com a minha sobrinha, paramos, olhamos, e tem uma árvore, dei ré, né? Deixei ela no carro mais distante da árvore, vai que começa a ventar. Por que eu estou brincando assim? Porque a gente agora já começa a olhar para a natureza com medo. Gente, tem medo da natureza? Uma coisa linda dessa. Não será a hora, então, de nós pararmos e olharmos para a natureza e perguntar: por que você está assim? O que está acontecendo com você? Nós gostamos das plantas, dos animais, nós cuidamos. Mas será que nós olhamos tudo em nosso redor e perguntamos: o que está acontecendo? Por que hoje chove, venta? Às vezes nós olhamos a televisão e ficamos: meu Deus, aquela irmã perdeu tudo. Choramos junto com aquela pessoa, mesmo sem ter conhecido. Juntamos o que temos em casa para aliviar aquele sofrimento. Fazemos uma prece, corremos até lá, damos um abraço amigo, mas eu tenho que me perguntar: qual é a minha participação para a natureza hoje estar dessa forma? Não que eu tenha feito algo, desmatado, não. Nós estamos falando de algo além, como Cristo queria falar algo além,
nas suas parábolas. Eu estou falando de sentimentos, meus irmãos. Quais são os sentimentos que nós nutrimos hoje dentro de nós? O que nós emitimos de vibrações, de situações difíceis para esse globo terrestre? Lembre-se, nós estamos sendo chamados. Lembre-se mais ainda, muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Não escolhido no sentido da porta ser fechada e nós não podemos nos aproximar de um reino de luz. Não, não é isso. O reino de luz está aberto a todos nós. Poucos escolhidos porque vai demorar mais a chegar até aonde precisamos chegar. Observemos outra coisa, que a nossa humanidade, além do progresso que ela sofre hoje de forma intelectualizada, nós começamos a receber hoje muitos espíritos muito avançados, iluminados, com a função de ajudar no nosso progresso. Nós recebemos hoje também muitos espíritos que já vivenciaram outra existência aqui, com uma inteligência que vai dar um impulso a muito do que nós estamos vendo. Observemos as nossas crianças. As nossas crianças estão diferentes. E nós, pais, adultos, responsáveis por essas crianças, também precisamos nos preparar. Sabe que ponto que eu estou da parábola agora? Aquela do traje. Que a minha roupa para aquela festa tem que estar condizente. Então, se a humanidade caminha, se a natureza está me mandando, não um recado, a natureza está conversando comigo, se eu recebo no meu seio familiar uma criança e observo muitas diferenciações nela, não são crianças especiais, como possamos pensar, mas crianças com pensamentos já muito diferentes. Eu tenho que começar a me perguntar, eu já faço parte dessa festa, mas a roupa que eu visto, ou seja, o meu pensamento, está condizente com tudo o que o Cristo me pede, com tudo o que Deus me pede? Voltando às crianças, hoje a gente encontra crianças que falam assim para a gente, eu não gosto de carne, eu gosto de comer legumes. Houve uma época que a gente tinha quase que pôr a sandália havaiana, a terapia, né? Da sandália havaiana, a sandália havaiana do lado e o prato no outro. Tá? Não que eu seja querendo fazer violência nem apologia, mas muitas mães colocaram ali um cinto do lado e um pratinho do outro, para que o filho comesse o quê? Era a pior forma, né? A violência e a comida, aqueles legumes. E hoje nós encontramos muitas crianças falando, eu não gosto de carne, eu não quero carne. Aí vocês falaram assim, mas Dirce, e carne, o que tem a ver? Ah, essas crianças já estão começando a nos alertar que nós não temos que dizimar, matar. Nós temos outras coisas a serem oferecidas a cada um de nós e que fará muito bem ao nosso corpo. A carne é um alimento necessário ao nosso corpo? Ela ainda tem ali algumas proteínas que são necessárias, mas a forma como a consumimos, ela entra no desequilíbrio. Nós temos hoje muitas crianças que viram para o pai e para a mãe e corrigem seu pai e sua mãe. Desde um erro, como já foi contado, até acho que foi o seu filhinho, né, que falou para o pai, desde uma situação num carro até brigas dentro de casa em que às vezes é a criança que para a briga. Os adultos não conseguem se controlar e a criança. Hoje observamos algumas crianças em que os pais não sabem como lidar com elas e acabam pedindo ajuda. Ou conquistando aquela criança, às vezes, de uma liberdade que ela ainda não está pronta para vivenciar. E aí ela se perde um pouco mais. Então, nós começamos a ver essas crianças surgindo. Elas buscando uma outra proposta. E nós estamos preparados para elas? Afinal de contas, elas são o futuro. Elas estão reencarnando, trazendo uma outra proposta. O que vamos nós fazer com essas crianças? Está lá no Evangelho Cristo falando, através de Kardec, através dos Espíritos. Quando retornares ao reino do céu, será perguntado, o que foi feito da criança que entreguei a seus cuidados? Do Espírito que você mesmo chamou à vida. Então, comecemos a nos preparar.
Comecemos a observar que, às vezes, um grito dado dentro de casa, uma palavra mal colocada, um exemplo mal dado, eu não estou ajudando que aquela criança também refaça a sua própria moral. Observemos mais adiante, já que somos nós agora da festa, com as nossas roupas e podemos ser convidados a nos retirar da festa, as nossas leis. As leis que estão aí, elas nos protegem. E às vezes nós fazemos questão de burlá-las. Às vezes nós achamos que não é necessário, que eu posso fazer de um outro jeito. Se fosse para ser feito de outro jeito, não precisaria da lei. Se a lei não é boa, vamos começar a mostrar, a falar. A sociedade, num bom movimento saudável, equilibrado, ela traz uma outra forma de conduta. Ela não deixa que tudo chegue ao caos. Então comecemos a ver qual é o nosso papel, como que temos que nos comportar. Como que eu vou fazer para, nesse momento em que penetro nessa festa, eu agora seja aquele que leva a boa nova. Porque a mudança que ocorre dentro de cada um de nós, ela é lenta e precisa ser lenta. Se nós fizermos uma mudança muito brusca em cada um de nós, vamos nos desconhecer. Vamos, inclusive, ter uma tendência a cair no que chamamos de fanatismo. Então, a mudança ela vem de forma muito lenta. Como? Virando uma verdade dentro de mim. Lembra que eu falei da intuição lá no início e depois aquilo tem que virar uma verdade? É isso. Então, no primeiro momento, se eu já tinha um hábito antigo e eu quero fazer de forma diferente porque eu entendo que aquele hábito prejudica não só a mim, como uma outra pessoa, tente. Não tenha vergonha, não. Faça. Um pouco mais lento, mas faça. Troque a sua roupa velha, o homem velho que somos nós, espíritos que já reencarnamos, às vezes vivendo a mesma situação, troque essa roupa. Ponha uma condizente com a nova condição que esse planeta Terra começa a se colocar. Já tem 2 décadas que o Dr. Bezerra de Menezes, esse incansável espírito que vibra e vibra por todos nós, de uma maneira belíssima e simples, há 2 décadas ele vem nos trazendo informações, através dos seus livros, das suas mensagens, de que o planeta está em plena transformação. Que o planeta já começa a deixar de ser aquele planeta onde só havia sofrimento e nós vamos começar a chegar no novo instante, aonde haverá um pouco mais de paz. Vocês também podem assim pensar, mas como? Parece que a sociedade de um tempo para cá tornou-se mais violenta ainda. Comecemos a observar em que ponto que ela tornou-se violenta. Não foi no momento também que nós fizemos, vamos fazer uma ligação na história, que nós fizemos como os antigos hebreus, aonde olhamos para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul e achamos que tudo era nosso? Como assim? Chegou um momento em que nós começamos a dar muito valor àquilo que nós possuímos e não demos o real valor àquilo que somos. Às vezes nós temos até vergonha de, numa situação qualquer, não reagirmos, como diria o outro, à altura. Porque nós temos que ser de uma outra maneira que todo mundo possa apreciar. Que é isso, meus irmãos? Se a minha educação, se o que eu ouço na casa espírita ou em qualquer templo religioso, porque a palavra de Cristo não é dada aqui, é dada em qualquer espaço religioso que fale do amor. Se tudo aquilo que eu aprendo lá, eu não consigo aplicar lá fora, eu estou envergonhado ainda? Eu estou na época da Inquisição? Vão me queimar se eu falar uma boa palavra lá fora ou agir de uma forma diferenciada? Por que a vergonha em ser bom? Por que o medo em ser bom? Podemos ser sim. Podemos ter esse comportamento a todo e qualquer instante, principalmente com os nossos mais próximos, com o da nossa família. O beijo, o abraço de manhã. Alguém me perguntou um dia desse, assim, não me recordo agora quem, Dirce, você
quando acorda, toma a bênção a sua mãe, aí todo mundo riu, que muitos já nem usam mais esse termo, né? Benção mãe, benção pai. É. Mas era muito gostoso quando se ouvia, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. É um hábito que se perdeu. Mas eu não posso colocar aí um beijo, um abraço? Eu não posso colocar uma outra coisa? Se esse hábito se perdeu, mas era uma gentileza ali, eu não posso colocar uma outra? Eu não posso acordar um pouquinho mais cedo e fazer o café? É gostoso a gente acordar com cheirinho de café na casa da gente? É bom. Eu não posso fazer isso? Claro que posso. Ah, mas não vou fazer isso não, porque o outro nem liga, nem vai dizer obrigado. Tudo bem que o outro não diga obrigado. Faça porque aquilo é bom para você. Aos poucos, você vai conseguir modificar a outra pessoa também. Porque se você continuar do mesmo jeito, a outra também vai continuar do mesmo jeito. Aí não é companheirismo, é disputa. Para ver quem vai poder dominar mais. Olha, já não somos mais os hebreus não, tá? Não temos mais que dominar povos, nem fazer do outro meu escravo. Já acabou. Hoje já estamos de uma outra forma, já somos de uma outra forma. A roupa precisa ser trocada, precisa ser modificada. Aqui nessa paginazinha do Emmanuel, o livro chama-se Fé, Paz e Amor. No finalzinho do que vocês receberam está escrito assim: antes de tudo, é imprescindível saibamos escolher a própria luz e o próprio amor como normas de nossa vida. Gente, eu achei isso tão bonito. Escolher a nossa própria luz e a nossa própria norma, e o próprio amor como normas de nossa vida. Quem tem luz, brilha. Quem tem luz, ilumina. E quem tem luz não ilumina a si ou para si. Quem tem luz ilumina para, como diria o bom amigo Chico Xavier, para quem vem depois. Luz clareia, indica caminho. O farol lá no meio do oceano faz com que um navio não se perca ou bata numa rocha. Nós, quando possamos, fazer como diz aqui, saibamos escolher a própria luz, também iremos iluminar para um alguém. Agora imagine, esse planeta inteiramente iluminado com as luzes do nosso amor. Será que nós teríamos hoje pequeninas crianças, que para mim são crianças, usuários de crack? Será que nós teríamos hoje crianças, torno a dizer, porque para mim são crianças, empunhando uma arma, vendendo droga, pedindo? Será que se nós pudéssemos, como diz aqui, escolher a nossa própria luz, que escolher a própria luz é escolher mudança de hábito, de sentimentos e ter novas ações? Será que veríamos a África passar pelo que passa? Tudo o que acontece nesse planeta está sob a condução do Cristo. Ele veio nos auxiliar e nos guiar. Está sob a orientação de Deus. Então nós podemos falar, quer dizer então que nós vamos ser luz para que tudo isso acabe? Por que Deus não acaba com tudo isso de uma vez? Seria fácil, não seria? Às vezes até nós pensamos isso, Por quê? Então eu vou fazer uso do Livro dos Espíritos, que aqui na pergunta 738, Kardec pergunta, gente, foi um professor, e era aquele professor que puxava, queria saber, indagava. Então, o Livro dos Espíritos é todo feito de perguntas e respostas. Na pergunta 738, Kardec pergunta assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Aí, os Espíritos respondem a Kardec: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Olha o que os Espíritos nos respondem. Haveriam outras formas para que a humanidade evoluísse sem necessidade de tanta dor como estamos a observar. Mas os Espíritos respondem que Deus pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Deus nos possibilitou com algo chamado cérebro físico, um cérebro avançado. Lembram
os escritores, os cientistas, nós, donas de casa, o moço ali da quitanda, o outro lá, com sua sabedoria simples da natureza, ele possibilitou que todos nós, mas todos nós mesmos, pudéssemos perceber a questão da moral, o que é o bem, o que é o mal, e soubéssemos fazer as escolhas. Mas, às vezes, a nossa mente direciona-se para um outro ponto. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e se lhe faça sentir a sua fraqueza. Lendo assim, num primeiro momento, podemos até pensar, nossa, então as coisas acontecem por um castigo? Não, as coisas não acontecem por um castigo. As coisas acontecem para que possamos entender a consequência dos atos de cada um de nós. Então ele diz, se torna castigo no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Quem tem filho em casa, ou criança, para que a criança às vezes entenda que aquilo que ela fez está errado, ou que aquilo que ela fez é perigoso, nós utilizamos do castigo. Nem todo castigo dado a uma criança é bom, tá? Nem todo castigo dado a uma criança é mau. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, não deem castigo à criança, mostre a ela as consequências. Ela pode até entender aquilo como um castigo, mas você sabe que está mostrando a ela a consequência. Então, o que é mostrar uma consequência? É mostrar que aquela atitude que ela tomou vai gerar uma outra ação. Eu ouço muitos pais falar assim, tirei a televisão, tirei a internet. Tirou por um dia, 2, uma semana. Daqui a pouco vai voltar. Mas ela precisa entender a consequência do que ela fez. Então, observe como é a vida dela, o que você poderia colocá-la para te auxiliar, para auxiliar o irmão, para auxiliar uma outra pessoa. Mostre a ela a consequência dos atos dela, através dela experimentar como que ela poderia fazer diferente. E como que ainda, né, os bons amigos espirituais dizem que nós não somos mais crianças dentro do processo da evolução espiritual. Nós somos hoje adolescentes, ou seja, nós somos rebeldes hoje diante das leis divinas. Então, muitos de nós ainda vemos tudo o que Deus faz, nesse sentido mais doído em relação à humanidade, como um grande castigo. E aí os espíritos falam, para que vocês diminuam o orgulho e percebam as próprias fraquezas. Não fraqueza diante de um Deus, mas fraqueza diante de nós mesmos. Às vezes a gente precisa observar que eu choro algo que eu penso ser tão importante para mim, e aí eu vejo o outro lá perder a família inteira. Perder no sentido que possamos pensar aqui da morte, porque a morte é uma transformação, é um outro instante, é uma outra vida. Mas aquilo nos comove. Nesses instantes nós observamos o quanto somos ainda fracos diante de tudo o que acontece, o quanto ainda somos fracos diante de nós mesmos, que valorizamos às vezes algo que nem nos faz tanta falta assim, mas que exigimos para nós um pouco daquilo por achar que dessa forma agora vai estar tudo bem. Então, meus irmãos, comecemos a olhar tudo isso. Nós não somos castigados por Deus, Ele nos mostra as consequências e mostra que somos todos iguais. Cada um com um papel diferente do outro, não para que a sua vaidade cresça, mas para que você ajude no progresso dessa humanidade. Às vezes nós convidamos aqui, né? Seja participante conosco, seja voluntário. Aí a pessoa chega de uma maneira muito simples, mas nada eu sei fazer. Sabe sim. Todo mundo sabe tirar uma poeira, todo mundo sabe passar uma vassoura no chão. Todo mundo sabe dar um sorriso, não sabe? Então nós já sabemos fazer alguma coisa. Eu posso talvez não ter uma profissão que eu acho que seria tão bonita e eu poderia ajudar. Mas se eu tenho um sorriso bom para ser dado, é, às vezes, muito mais grandioso do que aquele outro profissional. Por quê? Porque quem chora, quem tem tristeza, sabe o quanto que é bom ser recebido com um sorriso e com um abraço.
Ninguém gostaria de chegar aqui e encontrar o salão sujo, não é mesmo? Nós gostamos de ter o salão limpo. Então alguém teve que vir. Essa pessoa que fez esse trabalho carinhosamente, não fez um grandiosíssimo trabalho para que nós pudéssemos, na noite de hoje, estarmos todos sentados aqui? Né? Quando vocês chegam, as meninas lá do apoio nos recebem com papel. Uma hoje ainda brincou comigo, vou ficar daqui vibrando por você. Eu falei assim, eu tenho certeza. Então, é o trabalho que começa de lá até lá dentro. Lá está acontecendo o trabalho mediúnico, que nós chamamos de passe de cura, que não é a cura, é a transformação que nós nos propomos a fazer. E nós aqui, o que estamos fazendo? Vibrando para que todo o trabalho dê certo, para que todos possam se sentir acolhidos. Então, essa grande festa, chamada espaço religioso, casa espírita, templo religioso, é nesse momento o nosso festim de núpcias. Já ia falar de noivas. É o nosso festim de núpcias. Cá estamos todos nós, todos convidados. Alguns já conhecedores profundo dessas palavras, outros caminhando, outros já pronto para passar à frente as palavras. Muitos de nós, a roupa não está exatamente aquela necessária para a festa, porque essa roupa é o meu sentimento. Essa roupa é o que eu já penso que eu já posso fazer de bom e de bem. Todos intuídos, todos chamados pelos amigos espirituais, pelo anjo da guarda, pelo espírito familiar, às vezes até intuído por um espírito que guarda um certo rancor da pessoa, uma certa mágoa da pessoa, mas aquele irmão que ainda fica ali a trazer, às vezes, tanta dificuldade, estou falando do irmão que obsedia mesmo, aquele que ainda traz uma dificuldade, o espírito, que ainda traz uma dificuldade para o outro, até esse espírito está fazendo o papel dele, porque quando um é chamado e o outro vem, os dois são abraçados. E quando um perdoa o outro, a luz se faz. Então, uma grande festa, para ela acontecer, é assim. Nós estamos começando a experimentar aqui nesse planeta Terra o que seria o reino de Deus aqui. E olha que esse planeta, ele é bonito, né? Ele é bonito. Ah, um pontinho azul pálido na imensidão do universo, como disse o astronauta. Não, não é um pontinho azul pálido. É a casa que nós moramos. É uma das muitas moradas existentes na casa do Pai. Porque outros belíssimos planetas existem nesse universo intenso. E aí eu fico sempre a pensar, se aqui, nesse planeta, com as dificuldades que temos, já vivenciamos instantes de alegria e de paz, de realização, meus irmãos, como não deve ser junto a Deus? Como não deve ser em outros mundos? Como não deve ser nessa grande festa, né, que é o reino dos céus, que é o mundo espiritual? Que belíssimo deve ser. Então, aqueles que já nos antecederam, que foram chamados para estar junto com o Pai e já fazendo o seu trabalho no mundo espiritual, ou seja, nos auxiliando, nos intuindo, porque tudo acontece um auxiliando o outro. Imagine que esplendor para todos esses que partiram daqui levando consigo já um bom coração, uma roupa mais bonita para se apresentar nessa outra festa. Que felicidade para esses espíritos. Que bom. E que bom que eles continuarão a fazer esse trabalho e nós aqui a nossa parte. Então, meus irmãos, pensemos nisso, vibremos por isso. Que as festas existentes, né, no nosso pensamento sejam sempre referenciando-se ao amor. Que o ingrediente principal de qualquer festa que façamos em nossa vida, festa que eu estou dizendo dos sentimentos, que tenha como principal ingrediente o amor. E assim como Cristo nos falou, chamou os amigos, chamou os familiares, chamaram os mais chegados, esses não compreenderam a sua vida, a sua proposta, a sua mudança, não conseguiram ainda alcançar o que é, não se preocupe. Junte-se àqueles que você ainda não conhece, mas já pensam como você. É sua família também. Não somos todos irmãos? Deus nos ensinou a chamar, Jesus nos chamou a chamar Deus de Pai, então somos todos irmãos. Então não temos diferença.
podemos nos juntar àqueles que pensam como nós. E aqueles da família que ainda não pensam como nós, que ainda estão em sentimentos enganosos, ainda são muito duros, ainda cometem tantos e tantos deslizes. Vibre, peça a Deus, ore, mostre o seu exemplo, mostre o seu sorriso, a sua felicidade. Deixe com que você seja referência, como muitos desses homens para nós foram referência. Nós não temos Chico Xavier como um bom exemplo? Nós não temos Irmã Dulce? Nós não temos Hilda Arnes, mais próxima, né? Que não conhecemos mais? Madre Teresa e tantos outros? Então, nós também podemos ser. Mas eles não, eles fizeram o papel deles e nós vamos fazer o nosso. Eu sou apenas a Dirce. Mas se eu, Dirce, me tornar uma pessoa melhor, eu vou fazer uma diferença para um outro irmão. Eu vou ficar em paz comigo mesmo. Eu serei, de verdade, o convidado. E eu poderei ir no primeiro chamado. Muitos, meus irmãos, muitos de nós somos escolhidos para levar a boa nova. E eu gostaria de terminar dizendo que, se for possível para cada um de nós, muitos de nós seremos os escolhidos para levar essas boas novas. Afinal de contas, somos todos trabalhadores dessa mesma seara. Que a paz infinita do Cristo envolva cada um de nós, que as vibrações de luz e de paz possamos levar até os nossos lares, e aos internautas, que se sintam também envolvidos nas mesmas vibrações que sentimos aqui na casa de Leon Denis. Graças a Deus. Irmãos, vamos manter os nossos pensamentos elevados aqui conquistados na nossa reunião, para que possamos ouvir a palavra do plano espiritual. Jesus Cristo, abençoe e proteja ao coração de todos os irmãos presentes, na paz, na segurança e no progresso espiritual. Paz, caros irmãos, olhar o progresso de todos no período de enfrentamento que o mundo vem passando é identificar a pacificação que já repousa em vossos corações. Esta pacificação, caras filhas, na atualidade tem sido demonstrada através da união de muitos encarnados na proposta do bem. Estão estruturando instituições, grupos de assistência, associações de orientação e apoio a tantas pessoas. E o que significa isto? Sentimento de elevação do espírito, para que cada espírito encarnado, se determine a levar qualquer tipo de amparo ao semelhante. Ele tem que ter sentido, em algum momento, tem que ter percebido as experiências da caridade e das orientações de Jesus Cristo. Caminhemos agora, caros filhos, olhando os chamamentos que são feitos na reencarnação. Cada uma de vocês cá, todas nós, estamos olhando as experiências adquiridas nas existências, e vocês mesmos organizaram tarefas de amparo. Alguns corações cá presentes já estão querendo colocar as mãos na tarefa do bem. Por quê? Porque em reflexão de outras existências, vocês se determinaram nesta encarnação a ir em busca do chamamento de Jesus.
no entendimento do amor, da caridade, e as propostas vão chegando, caras filhas. Vocês vão sendo abraçados pelos guias espirituais de vocês, espíritos que apoiam na encarnação o programa que vocês fizeram para a elevação de todos. Sendo assim, vemos pessoas chegarem à instituição com compromisso nesta ou naquela área e olhamos os guias de vocês dizendo assim: este cá se preparou para isto, mas está um pouco aflito ou amedrontado para executar tal tarefa. Vemos que neste ambiente ele encontrará apoio e estaremos cá para colaborarem nesta execução. E os guias de vocês vêm trazendo vocês. E vamos olhando com eles e com os dirigentes espirituais, condição de realização do compromisso de todos no bem, na caridade, no amparo às dores, nos trabalhos que se qualificam na mediunidade, e vocês vão, caros filhos, conseguindo executar um pouco do que foram chamados nesta encarnação. Outros ainda caminham, inseguro mesmo chegando cá, e ao serem convidados, permanecem dizendo que não estão prontos. Olhemos, caros filhos, as oportunidades da encarnação, vendo onde cada um está envolvida e dizendo assim para Jesus: Mestre Jesus, já deixei o tempo anterior, onde fechando a minha mente e o sentimento para as verdades do seu amor, não compreendendo o significado do bem. Olhando os meus interesses, não consegui ver o que poderia servir ao semelhante. E agora, Jesus, não recuo mais no chamado e me entrego em prol da renovação interior e saber de que quantos estão precisando de um abraço, de uma palavra amiga, das mãos que irradiam a força do bem aos corações aflitos. Que possamos ser os seus servos. E assim, caras filhas, todos vão recobrando a visão do chamamento de Jesus ao trabalho do bem, sem fecharmos as portas da nossa mente para o mundo espiritual. Lembrando de tantas outras existências onde nós não conseguíamos ver. Graças a Deus, que o amor de Jesus envolva a todos os corações, sabendo compreender nesta existência a luz da doutrina espírita, nos fazendo enxergar com segurança o projeto espiritual para todas nós. O abraço do Hermann, junto com os seus guias, sabendo que cá eles estão apoiando a todos no desenvolvimento do bem em vossas vidas. Que Jesus envolva a todos, hoje e sempre. Graças a Deus.